Meu nome é Alessandro Lima Pires, sou advogado e o meu trabalho é colocar à sua disposição e da família brasileira o sistema de holding familiar para evitar que os seus filhos e os seus herdeiros sejam rebaixados de classe social, justamente no dia em que você não estiver mais aqui, por terem que passar pelo pesadelo que é o processo de inventário. E quando eu digo pesadelo, não me refiro aqui à burocracia, à lentidão do processo. Eu me refiro aos altos custos que estão envolvidos, custos de toda a ordem, custos tributários, temos também os emolumentos, as taxas cartorárias, inclusive os honorários advocatícios. As pessoas acreditam que sabem o quão caro é o inventário, mas na maioria maciça das vezes elas são surpreendidas pelo valor astronômico que esse processo ele chega. E por isso, o meu objetivo hoje é mostrar para você como que isso funciona, o processo do inventário, custo a custo, despesa a despesa. Eu vou abrir para você aqui, por meio de uma planilha, todos os custos, vou dissecar o processo do inventário. E por outro lado, demonstrar como o sistema de holding familiar ele pode ajudar você, ajudar os seus filhos, seus herdeiros a evitarem o doloroso processo do inventário. Para construir esse cenário, eu vou utilizar uma planilha. Eu vou dividir minha tela com você e vou demonstrar aqui como que isso funciona. Para isso, eu vou utilizar um exemplo de uma pessoa que tem um único bem no valor de R$ 1 milhão. Se a situação é a metade, o dobro, 10 vezes isso, 5 vezes isso, um terço disso, não importa. O importante é você utilizar esse exemplo e fazer um exercício mental com a sua situação e descobrir quão caro para você e para os seus herdeiros é o processo do inventário, trazer isso para a sua realidade. Vamos lá, então. Feito o exercício, você vai poder imaginar, de acordo com a sua realidade, se o seu filho, os seus herdeiros, eles têm condição de pagar o processo do inventário. Bom, então essa é a planilha de custo do inventário. Bom, para iniciar o preenchimento da planilha, vamos estabelecer as bases. Primeiro, vamos supor que esse bem, né, o imóvel da herança, ele foi adquirido alguns anos atrás, por volta de 10, 15 anos atrás, ocasião em que, em que o imóvel foi adquirido por R$ 300 mil. Bom, ocorre que, para incidência, fins de incidência do imposto transmissão, causa-mortes ou doação, ITCMD, ele leva em consideração o valor de mercado do bem, que hoje está em R$ 1 milhão. Então, nós temos aqui o valor da aquisição, alguns anos atrás, e o valor de mercado do bem. O cartório de notas, ele gira em torno de 0,5% do valor de mercado do bem. Então, nós estamos falando aqui de R$ 5 mil. Bom, a junta comercial, não há necessidade, não há junta comercial no inventário, mas há certidões. Uma média aqui de R$ 2 mil, apenas um bem, né? Não há muita, não haveria muitos custos em relação a isso. Registro de nota, a mesma coisa, 0,5% em relação ao valor de mercado do bem, temos mais 5 mil. No Distrito Federal, o ITCM dele varia de 4% a 6%. A alíquota é progressiva. Como nós estamos utilizando aqui um bem no valor de R$ 1 milhão, o imposto seria de 4%, alíquota mínima. Estaríamos falando de um imposto no valor de R$ 40 mil. Os honorários do advogado, nesse tipo de situação, ele varia de 5% a 10%. Então, vou colocar um meio termo aqui, 7%, que é justamente o que a maioria dos advogados cobraria para fazer. Não sei por que não estaria, mas vai dar em torno de R$ 70 mil. Tá aí. Tem 7% de 1 milhão, 70 mil. Contador assistente não há necessidade. Bom, no fim das contas, o inventário ele ficou no valor de R$ 122 mil, levando em consideração que esse inventário é um inventário que está sendo feito extrajudicialmente, sem nenhuma intercorrência. Então, né, aqui, inclusive, se houvesse necessidade de ir para a justiça, os honorários seriam de 10% a 20%, haveriam outros custos envolvidos. Ou seja, é uma situação que não é que está sendo tratada aqui, nós estamos tratando do inventário no melhor cenário possível. Tá? Então, esse cenário se você tem um bem de R$ 1 milhão, para você recebê-lo, você teria que arcar com R$ 122 mil a título de custo do inventário. E outro detalhe, aqui nós estamos falando de 122 mil à vista, né? Nós estamos falando do imposto. O imposto não tem como você dividir esse valor, nem o cartório de registro de imóveis, muito menos o cartório de notas. Enfim, talvez o advogado poderia fazer, né, alguma coisa aí para facilitar a vida do cliente, né? Então, tão somente o advogado poderia encontrar. E qual que seria a solução para resolver esse impasse? A família não tem os R$ 122 mil. O que seria feito? A solução é vender o imóvel. E quando você vai vender um imóvel que está no inventário, ele vai sofrer um deságio. Ninguém vai pagar um imóvel para receber as chaves, para receber a documentação daqui a alguns meses. Então, o que a pessoa faz? Ela assina um contrato, mas corre um risco. E esse risco é o deságio. O deságio geralmente é de 20%.
Vou colocar aqui um deságio de 20%. É um deságio que não é lá muita coisa, né? Então, nós estamos falando aqui de um imóvel que era de 1 milhão, ele caiu para 800 mil reais. Vamos lá. E aí, quando você vende um imóvel, você vai pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Porque o imóvel foi adquirido por 300 mil e ele foi vendido por 800. Então, o ganho de capital foi de 500 mil. O imposto de renda incidente sobre o ganho de capital é de 15% sobre a diferença, o que dá um total de 75 mil reais. Bom, então vejamos aqui que nós temos um novo custo para o inventário. Nós estamos falando agora de um inventário que saiu de 122 mil para 197 mil. Por quê? Porque foi necessário vender o bem para poder pagar os custos do inventário. Então, o saldo líquido no bolso do filho, no bolso do herdeiro, caiu de 1 milhão para 603 mil reais. Então, ele teve uma perda patrimonial de 397 mil, ou seja, a perda percentual da perda foi de 40% do valor do, de 40% do valor do bem. Bom, uma vez realizada toda essa engenharia, chegamos ao valor de 397 mil. Ou seja, estamos diante de um percentual de perda de 40% do patrimônio. Significa dizer que, muito provavelmente, essa família, esse herdeiro, ele vai ser rebaixado de classe social. E é aqui que mora o perigo. Porque, veja bem, ele morou em um apartamento a vida inteira. Os pais adquiriram 10, 15 anos atrás, pelo valor de 300 mil, hoje o valor vale 1 milhão, ele está num bairro. Ele precisou vender o bem. Do 1 milhão que ele tinha, ele passou a ter 600 mil. Ele não vai morar sequer no mesmo bairro, não vai morar sequer na mesma região. Por quê? Ele vai comprar um bem com praticamente a metade do valor. Obviamente que ele vai ter que mudar de lugar. Ele vendeu aquele bem, ele não vai conseguir morar no mesmo lugar. E é aí que efetivamente está-se diante da, do rebaixamento da classe social, dos herdeiros e dos filhos. Isso acontece com muita frequência. Isso é corriqueiro. Então, toda vez que existe a possibilidade que o inventário ele sai do trilho e ele precisa vender o bem, ele precisa, de certa forma, arrumar recurso para pagar o inventário, esse inventário ele rebaixa os herdeiros, os filhos de classe social. Portanto, em que pese a grande maioria da família brasileira não tenha conhecimento disso, agora essa situação chegou ao seu conhecimento. Bom, agora que você entendeu exatamente o tamanho do rombo que isso vai causar para você, para sua família, para os seus filhos, eu vou te explicar como é que isso vai funcionar. A holding familiar não é uma empresa, duas ou mais. A holding familiar é um sistema. Esse sistema ele funciona para proteger o patrimônio, para trazer uma enorme economia tributária, dentre inúmeras outras benesses. Esse sistema ele pode conter uma ou mais empresas, vai depender da sua realidade. Cada pessoa vai trazer o seu patrimônio e a complexidade dele. E com base nisso, o sistema vai ser criado. Nesse sistema, de uma forma muito sucinta, muito breve, nós vamos abrigar todo o seu patrimônio dentro de uma única empresa. Essas empresas nós chamamos de células. Essas células, elas compõem o sistema. E essa célula, onde estarão todos os seus bens, o seu patrimônio, é chamada de célula cofre. Uma vez que o patrimônio esteja abrigado dentro da célula cofre, é feita uma doação das cotas da célula cofre para os seus filhos, para os seus herdeiros. Mas isso não significa dizer que você vai perder o controle disso, muito pelo contrário. Quando eu digo aqui a doação das cotas, essa doação não é uma doação comum, aquela doação que você perde a autonomia, perde a liberdade. Você só fica com o usufruto, muito diferente disso. Muito pelo contrário, você mantém total autonomia, total liberdade, inclusive de desfazer o sistema se for do seu intuito, se for do seu interesse. Então, essa doação é uma doação meramente burocrática. Ela acontece de direito. As cotas são doadas para os seus filhos. Mas os patriarcas continuam com total autonomia, com total controle sobre todo o patrimônio. E é uma forma que nós chamamos de gatilho. Então, essa doação com o sistema de gatilho, ela aguarda um evento acontecer. E uma vez realizado esse evento, o gatilho dispara e, portanto, aquela pretensão que ficou resguardada, ela vem à tona. Qual a pretensão? A pretensão é de que quando você não estiver mais aqui, os seus bens sejam automaticamente passados para os seus filhos, seus herdeiros, dentro daquilo que foi estabelecido lá atrás. Então, automaticamente, sem a necessidade de um tabelião, de um advogado, de custos e burocracia, sem nada disso,
sem nada disso, automaticamente os bens são sucedidos. Eles passam automaticamente para todos aqueles em que ficou estabelecido lá atrás, na holding familiar. Esse sistema de gatilho, ele funciona não é só na ausência, não é tão somente quando a pessoa vem a faltar, mas no divórcio também, numa situação de um revés financeiro, por exemplo. Então, no divórcio, muitos casais, eles, eles têm que vender o bem. A mesma situação do, do inventário. Então, você chega para o divórcio, você tem um único bem e você tem que desfazer. Como é que você vai fazer? Você vai vender e vai dividir o bem. A família, o filho, ele vai ficar desguarnecido. E os pais, eles vão ter que passar para aluguel, passar para alguma outra situação. Ou seja, eles vão cair de classe social nessa situação. E como é que a holding resolve isso? Ela resolve dessa forma, porque quando você estabelece a holding lá atrás, você estabelece os mecanismos, de forma que você pode colocar que um dos patriarcas, né, um dos pais, que ele fique com bem e que ele tenha até 60 meses ou mais ou menos para ressarcir o outro cônjuge, né, de acordo com a cota parte. Outro detalhe é quando um dos filhos ele se divorcia também, né? Eu falei da hipótese aqui dos pais se divorciarem, mas é a hipótese dos filhos. Então, um dos filhos casou, pode ser até no regime da comunhão universal de bens. O regime de bens aqui na holding é irrelevante para essa situação. Então, se ele casou, o sistema já estava constituído, o que ele tinha no momento do casamento? Absolutamente nada. Ele tem cotas de uma empresa. E essa empresa faz parte de um sistema. Então, essa primeira empresa que ele tem a cota, ela não tem nada. A cofre está numa terceira empresa. Então, nessa situação, ele, casado ou não, não há que se falar em divisão de bens. Outro detalhe é que nós estamos falando aqui da sucessão dos pais para os filhos, mas existe aquela sucessão de cônjuge para cônjuge, que também é um gatilho que pode ser estabelecido ou não. Então, você pode colocar aqui, geralmente, como é que funciona? Então, se um dos pais falece, 50%, né, numa hipótese normal, nós estamos aqui, né, colocando, sem analisar detalhadamente, mas numa hipótese normal, um dos cônjuges falece, o outro cônjuge fica com 50% e os filhos com o outro 50%. É possível que se estabeleça que, no falecimento de um dos cônjuges, todo o patrimônio fique com o outro cônjuge. E tão somente depois do falecimento deste, que os bens serão sucedidos para os seus herdeiros, para os seus filhos. Então, todas essas possibilidades, elas ficam a critério da família. Ah, a família quer que o filho receba, quer que o cônjuge, se não pode de separação, receba, tudo bem. Mas se quiser resguardar, também. O gatilho ele pode ser disparado ou não. Isso vai ficar a critério do planejamento patrimonial que vai ser feito por cada família. O que eu quero te mostrar agora é por que você faria uma holding familiar. Nós vamos trazer aqui novamente, eu vou compartilhar minha tela, vou trazer todos aqueles cálculos, todas aquelas despesas que nós lançamos ali em relação ao inventário. Nós vamos lançar agora as despesas em relação à holding. Bom, então agora vamos analisar o inventário à luz da holding familiar, né? Vamos fazer a comparação aqui. Então, o primeiro ponto é justamente a base de cálculo de incidência de todos os custos. Enquanto que no inventário a base de cálculo é o valor de bem do mercado, ou seja, R$ 1 milhão, na holding a base é o valor da declaração do imposto de renda. Então, só nesse ponto aqui, nós temos uma enorme economia. Mas não para por aí, tá? Esse é o primeiro ponto. Nós temos aqui cartório de notas. Na holding familiar, não há necessidade de trabalhar com cartório de notas. Entretanto, será necessário acostar os atos constitutivos na junta comercial, porque serão abertas empresas. Eu estou trabalhando aqui com a hipótese de 3 empresas. E, com base nisso, eu vou colocar aqui R$ 1.500 arredondando para cima, tá? Com base nisso. Então, veja bem, já caiu de 5 mil de cartório de notas para 1.500 na junta comercial. Tá? Certidões, também não existe necessidade de tirar certidões na holding familiar. Entretanto, no cartório de registro de imóveis, né, onde serão feitas as alterações, né, os imóveis passarão para o nome, o imóvel, no caso, que passará para a empresa, né, para o PJ. Então, nós vamos ter aqui, mas com base no quê? Nos 300 mil, não com base no milhão. Então, nós saímos de 5 mil para 1.500. Até agora foram alterações singelas, tá? Mas agora nós vamos ter, talvez, uma das alterações mais significativas. Por quê? Na holding, em que pese o imposto seja o ITCMD, né, porque nós vamos fazer aqui a doação das cotas, ele vai incidir sobre o valor de a base de cálculo vai ser da declaração do imposto de renda e não o valor de mercado. Então, nós estamos falando de 40 mil e vai cair para 12 mil. Sendo que aqui nessa hipótese que nós estamos ilustrando, sequer houve alteração da alíquota. Porque se a gente pega a base aqui, o valor de mercado, vai para 1,5 milhão, a alíquota do ITCMD no inventário vai para 5% no Distrito Federal. E se passar de 2,5 milhões, vai para 6%.
Então, na hipótese que nós estamos utilizando, em que pese a alíquota seja a mesma, tanto no inventário como na holding, o valor é de R$ 12.000 na holding, enquanto que o ITCMD no inventário é de 40.000. Aí você deve se perguntar, mas nos honorários, agora, para fazer o sistema, os advogados vão cobrar muito mais para fazer o sistema, com certeza. É aí que você se engana. Porque lá no inventário eles cobram um percentual com base no patrimônio. E aqui na holding familiar nós cobramos com base no trabalho desenvolvido pelo advogado. Então, na hipótese que nós estamos trabalhando, um único bem, um imóvel que não precisaria de ser regularizado, de ter outros custos, essa holding ela não passaria de R$ 25.000 de honorário. Então, nós já estamos caindo aqui de 70 mil para R$ 25.000, ou seja, todos os custos praticamente caíram. Todavia, né, enquanto que no inventário nós não temos contador assistente, aqui na holding familiar nós vamos precisar de um contador assistente para fazer os atos necessários, né, na junta comercial e demais atos para o registro da empresa. Então, aqui haveria necessidade de pagar R$ 1.200 para fazer essas atividades. Mesmo assim, nós estamos falando de uma economia gritante, enquanto que no inventário, com todo o inventário dando certo, a família tinha o dinheiro para pagar o inventário, os custos do inventário, 122 mil. Enquanto ficou 122 mil, a holding custou 41.200. É uma diferença de R$ 80.000. Nós estamos falando de 66% de economia. E outra coisa, a economia não é só no valor, é aquilo tudo que eu expliquei. Se você tem o cônjuge, um dos cônjuges que vier a faltar primeiro, ele vai ter que fazer um inventário. Na holding não tem inventário. Ele fez a holding, está resolvido. O outro cônjuge faleceu, tem que fazer inventário? Não tem que fazer inventário, são 2 inventários a menos. Olha só isso. E os filhos assim sucessivamente. Então nós estamos falando de uma diferença aqui só no valor. Tirando toda. Se a gente for computar todos esses inventários que haveriam de ser feitos, você vai chegar no final da conta que não tem patrimônio. Acabou o patrimônio. Simples assim. Tá? Então nós estamos falando de uma diferença. Agora, se nós formos buscar o novo custo do inventário com base na solução de vender o imóvel com deságio, aí nós estamos saindo de 66% para 80%. Porque a diferença sai de 80 mil para 155 mil. Então, a diferença é de 80% em relação ao inventário com a venda do imóvel com deságio. Então, nós estamos falando aqui de um ganho absolutamente incontestável. Bom, e com base nessa diferença, haverá necessidade de vender o imóvel com deságio? Na hipótese da holding, não há necessidade. Ou seja, está se falando de perda zero. Nós não temos necessidade de vender o imóvel. A perda é zero. Perfeito? Não tem que pagar imposto sobre ganho de capital. Por que não vender imóvel? Qual que é o saldo no bolso do seu filho no final da conta? R$ 1 milhão. R$ 1 milhão. Portanto, a perda patrimonial é zero. Esse sistema, ele cabe no seu bolso. Por quê? Nós estamos falando aqui de um custo de R$ 41.200. O que tem que ser pago à vista aqui é 12 mil do tributo e 1.500 mais 1.500, que é junta comercial e cartório de registro de imóveis. Isso aqui dá para, ao longo dos meses, você se programar e fazer isso aqui. O que não dá para se programar é para pagar 122 mil ou R$ 200.000. Por quê? Porque a hora que acontece o inventário, aconteceu, né, nós estamos diante do evento morte, e ele vem abruptamente. Aqui não, aqui você se programa para fazer o sistema e ele cabe no seu bolso, justamente porque é possível a programação. Né? Então, muito diferente do inventário, além do custo ser reduzido, da holding trazer uma série de benefícios, ela ainda cabe no seu bolso. Bom, agora que você entendeu as diferenças entre o inventário e a holding familiar, como é que você vai fazer para colocar isso à disposição da sua família? Como é que você faz, então, para ter uma holding familiar? Bom, a montagem desse sistema pressupõe duas situações. Primeiro, nós estamos falando do patrimônio da família, aquilo que foi construído ao longo de décadas, com suor, com a gota de suor do trabalho, do dia a dia. Né? O segundo ponto é justamente isso, né? É o futuro dos filhos, o futuro dos netos. Então, nós estamos tratando com essas duas situações. E tudo que você não precisa agora é ficar ouvindo um profissional, um advogado, enfim, quem quer que seja, falando sobre o outro familiar. Você já ouviu o que tinha que ouvir. Isso você já sabe. Então, a sessão de viabilidade é o próximo passo. É o momento de você ser ouvido.
É o momento do profissional olhar para o seu caso, analisá-lo, entender se é realmente a situação, se a sua situação, ela comporta uma holding familiar. E se comportar, quais seriam as soluções jurídicas para a sua hipótese. E essa alternativa, essa solução, a sessão de viabilidade, ela é o passo mais importante que precisa ser dado nesse momento. Portanto, com base nesse diagnóstico, em sendo viável fazer o sistema, o profissional ele tem que analisar quais seriam aqueles que melhor se adaptariam à sua condição, à sua realidade. E aquilo que o cliente quer, proteção, redução da carga tributária, maximizar em que ponto. Então, com base nessas circunstâncias, é que é feito análise criteriosa e as perguntas têm certas. Porque tão somente com essas perguntas é que se pode chegar a um diagnóstico preciso. O outro passo é a elaboração do croquis estrutural, que é justamente o momento em que o profissional ele vai desenhar ali todas as possibilidades, com todos os custos envolvidos, para que o cliente possa tomar ali a melhor opção, para que ele possa, dentro daquelas opções, escolher aquilo que melhor lhe aprouver, dentro da sua realidade, dentro da sua condição. E por fim, aí sim é botar a mão na massa e efetivamente fazer a holding familiar. Então, agora que você não faz mais parte daquelas pessoas que não têm conhecimento da situação, muito pelo contrário, agora você está apto a tomar uma providência. E a primeira providência a tomar é justamente a sessão de viabilidade. Aqui embaixo tem um botão para você preencher uma aplicação, e com base nessa aplicação nós vamos receber o seu contato, vamos fazer contato com você e marcar uma sessão de viabilidade. E você será ouvido e nós poderemos traçar aqui as estratégias necessárias para, se for o caso, realizar a sua holding familiar. Então, essa solução que estava disponível tão somente para os bilionários, para os políticos, aqueles que têm conhecimento das leis, que têm acesso às grandes bancos de advocacia, agora está disponível para você. E, portanto, agora você tem a condição de preencher o formulário, de participar de uma sessão de viabilidade. E, com base nisso, a gente ouvir você com exclusividade e poder traçar a melhor estratégia possível para a sua holding familiar, para o seu planejamento patrimonial. Agora, se esse não for o seu momento, não tem problema. Continue nos acompanhando, continue vendo os nossos materiais. Nós trazemos aí notícias e analisamos casos e trazemos novidades o tempo inteiro. Então, as nossas redes sociais estão aí para isso. Agora, não seja um procrastinador. Os procrastinadores eles estão sujeitos ao aumento do imposto. O governo está aí. É uma campanha política, uma bandeira política da campanha que o aumento do imposto sobre herança. Eles aumentaram agora, na verdade não aumentou ainda. A alíquota é ainda 8%. O que eles fizeram foi tornar a alíquota progressiva, o que já no Distrito Federal já é, mas em outros estados não era. Entretanto, no Distrito Federal, a alíquota vai de 4% a 6%. Em que pese ela não tenha aumentado ainda, o fato é que no Distrito Federal nós não chegamos a 8%, que é o teto. O que deve acontecer ainda esse ano. Ainda esse ano. Mas o pior está por vir, que é justamente o aumento da alíquota. E aí sim, o procrastinador vai pagar por sua morosidade, por sua desídia. Então, com base nisso, eu me despeço. Se for o seu caso, se hoje for o seu dia, que toque no botão, marque agora a sua sessão de viabilidade e assim possamos conversar. Será um prazer poder atendê-lo e trazê-lo para o universo das holdings familiares. Fica aqui o meu abraço e até logo.